Uma entrevista com o juiz corregedor Antônio Claret Florisecato, falando sobre competência federal delegada. Agora no Justiça Gaúcha vamos falar sobre competência federal delegada. Nosso entrevistado é o Dr. Antônio Claret Florisecato, juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Bem-vindo. Dr. Secato, no Brasil nem sempre a Justiça Federal é em toda parte. Assim, a Constituição Federal possibilita que o juiz estadual, por delegação, assuma essa competência. O que significa essa competência? Como disseste, referiste na própria indagação, ela é uma jurisdição que é delegada aos juízes estaduais ou à Justiça Estadual por força da Constituição, artigo 109, parágrafo 3º. Também há regramento na Lei Orgânica da Justiça Federal e então atribui à Justiça Estadual, até porque ser uma justiça que está mais espalhada, enfim, o número de comarcas é um número bem maior do que o número de subseções da Justiça Federal. Então essa atribuição é delegada como forma de garantir o acesso da população do jurisdicionado à justiça. Essa competência, lógica, é delimitada apenas em primeiro grau de jurisdição. A Justiça Estadual atua em primeiro grau e em grau recursal, os recursos são direcionados ou encaminhados para o Tribunal Regional Federal, no caso aqui do Rio Grande do Sul, da 4ª Região. Nós temos um volume bem considerável de ações da competência delegada e mais adiante vamos até abordar, e envolvem assim, em número maior, ações previdenciárias, que isso diz respeito a uma faixa da população, na maioria das vezes, menos aquinhoada, e também executivos fiscais da União e outras entidades que têm essa prerrogativa. O senhor já começou abordando então esses assuntos que fazem parte da competência federal delegada. Os processos mais recorrentes então seriam esses, os previdenciários, como o senhor citou. Ações buscando benefícios previdenciários, aposentadorias de trabalhadores rurais, revisões de benefícios, enfim, mas o volume maior, eu diria, no quadro atual, e que os juízes, especialmente do interior do estado, em comarcas em que não há coincidência com sede da Justiça Federal, se deparam em grande número com ações previdenciárias. Isso, inclusive, pode vir a ser abordado, exige um direcionamento em termos até de preparo, de estudo, dedicação dos nossos magistrados para essas demandas, concorrentemente com aquelas ações que são na essência da competência da Justiça Estadual. Agora, o que representam essas demandas em relação ao número de processos em tramitação hoje no Judiciário Gaúcho? No total, envolveria um universo em torno de, em termos percentuais, de 3, eu até tenho os dados aqui, 3,48%. De um total, ao final de 2011, a Justiça Estadual, em primeiro grau, tinha um totalizador de 3.524.479 processos. Desses, 122.759 eram ações relativas à competência delegada. É um número bem razoável. E isso, assim, toma uma dimensão maior, porque esses mais de 122 mil processos, eles estão via de regra em comarcas em que existe apenas uma vara ou um juiz único, e o magistrado tem que dar conta como eu referi antes, das suas várias atribuições: jurisdição criminal, o dia a dia, jurisdição de família, da infância e juventude, etc, etc. Agora, essa situação aqui deste número grande de processos no TJRS se repete em outros tribunais estaduais no país? Assim, dá para se colocar assim como sendo um retrato que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que ele se estende pelo país afora, e em cima disso, inclusive, existe toda uma discussão com relação, inclusive, a uma contraprestação
financeira, né, por parte da Justiça Federal ou do Poder Central, da União, né, para fazer frente, para atenuar, né, inclusive esses encargos, né, que quer queira, quer não, acabam sendo suportados pelo orçamento dos judiciários estaduais. Sem dúvida, até ele colocar agora, porque a Justiça Estadual que tem arcado com estes custos, esse tipo de demanda, que é crescente, como o senhor muito bem colocou. Como os magistrados e o CNJ estão trabalhando essa questão? Nós recebemos na última sexta-feira, até tínhamos uma reunião do Colégio de Juízes Corregedores, a visita de um conselheiro, né, do Dr. Bruno Dantas, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Ele é designado, é membro do CNJ, indicado pelo Senado Federal. Então, já nos colocou, inclusive, por ocasião dessa visita, que vem sendo trabalhada, né, uma proposta, inclusive, né, a perspectiva de encaminhamento de um projeto de lei, inicialmente ao Senado Federal, depois, se seguir em frente, deve passar pela Câmara dos Deputados, no sentido de buscar esse ressarcimento em favor dos judiciários estaduais. Não é novidade, né? Isso é sabido. No caso do Rio Grande do Sul, um estado que enfrenta todas as dificuldades, pagamento da dívida, né, pública com a União, necessidade de atender aqueles percentuais de gastos, né, ou de comprometimento com saúde, com educação, etc., e o orçamento acaba ficando, né, cada vez mais minguado, enfim, as dificuldades são mais do que sabidas. E no caso do judiciário, como é um poder essencialmente prestador de serviços, não é? O nosso comprometimento maior é com o pessoal, não é? Os índices com o pessoal são os mais elevados. Em contrapartida, né, se esbarra nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, e por isso, então, e por outros fatores, essa busca, né, de pelo menos para atenuar essa situação toda, né, de se buscar pelo menos esse ressarcimento, né, que pelo menos agora está sendo, né, gestado ou discutido, enfim, né, a nível mais amplo. Ok, nós temos um espaço para suas considerações finais, algo que nós não tenhamos colocado aqui sobre competência federal delegada. Fique à vontade. Sim. Gostaria de colocar, não é, que apesar das dificuldades, a gente tem acompanhado nas inspeções pelo interior do estado, tem comarcas, né, eu dei esses números, mas tem situações de comarca, dependendo da região, uma região, né, mais distante, essencialmente rurícola, né, de economia primária, enfim, em que os índices vão de 15% a 20% e até mais por cento do volume total, né, dos que os magistrados têm a seu cargo, né. Ainda assim, né, a gente vê que os magistrados se dedicam, né, embora não seja uma jurisdição originariamente, né, estadual, mas os magistrados têm se dedicado, né, ela no sentido também de responder, né, aos anseios do jurisdicionado. Tem procurado fazer o melhor, não é? Assim como fazem ou procuram fazer em relação às outras esferas da jurisdição. Não há negativa de forma alguma, né, da Justiça Estadual, até porque é uma imposição constitucional e de responder, né, essas demandas, mas é lógico que, né, isso por vezes suprime ou exige, né, uma dedicação maior dos magistrados. Como eu disse, tem que dividir com todas as outras matérias, né, que lhes são afetas, criminal, cível, família, infância e juventude, etc, etc. Muito obrigada, doutor Secato, pela sua participação. Nós agradecemos, então, a presença do juiz Antônio Claret Flores Secato, e o programa Justiça Gaúcha de hoje fica por aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, imprensa@tj.rs.gov.br.